E aí, galera, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje e na videoaula de hoje eu vou falar sobre como que a gente encontra os genes, que a gente chama de anotação de genes, num genoma depois que ele é sequenciado e montado. Então, o que que é a anotação de um genoma? É o processo de dar uma informação biológica àquela sequência que nós produzimos. Então, nós sequenciamos DNA, montamos essas sequências em cromossomos e agora a gente quer saber, tá, qual é o papel disso? Qual é a importância disso? E esse processo consiste em três passos. O primeiro é identificar as porções do genoma que codificam por proteínas, né? O segundo é identificar quais são os elementos nesse genoma, assim, a predição de genes, e também nós podemos daí nesse caso identificar regiões promotoras, regiões reguladoras, tá? E por fim dar uma informação biológica a esses elementos. Esses genes eles fazem o quê? Qual é a função deles? Hoje eu vou focar aqui na identificação de proteínas, regiões codificantes de proteínas, tá? Que é o mais importante e mais fundamental em um projeto de genoma. Então, o processo de anotação ele é considerado uma anotação autômata. Primeiro, muitas vezes tá, é feita uma anotação autômata não supervisionada. Quer dizer que parte-se de premissas básicas de que um gene começa numa metionina, termina num stop codon, tá? E o programa vai procurar por essas regiões aí. Isso daí é comum para organismos pouco estudados, mas hoje em dia é muito fácil a gente conseguir ter pelo menos um mínimo de informação para ter uma anotação autômata supervisionada, ou seja, ela é baseada em evidências. Ela é autômata porque é automatizado, o computador faz tudo sozinho. Tá? Mas agora nós temos algumas evidências de como são os genes daquele organismo. E por fim, o último passo é a anotação manual. É um processo de curação, onde especialistas vão olhar o que o computador fez e dizer se está acertando ou errando. E aqui também esse terceiro passo é um passo que está cada vez mais em desuso, porque a gente é tudo muito rápido, né? E essa parte de anotação manual, ela geralmente tende a demorar muito, e as pessoas não têm mais o tempo para esperar fazer isso. Então, por onde começar? Quando a gente tem aqui a sequência de DNA, tá? Isso aqui é uma sequência de DNA no caso de Drosophila, não faz sentido, mas aonde que a gente começa aqui, né? O que que onde é que a gente vai achar então genes? A gente começa procurando por aquilo que a gente chama de ORFs, né? Que são Open Reader Frames, ou quadros de leitura aberto. Ou seja, o computador ele vai começar a escanear isso, vai olhar isso todos os nucleotídeos procurando por um ATG, que é uma metionina. No caso de eucariotos, é o primeiro códon para iniciar, né, uma proteína. Tá? E depois disso, ele vai procurar, assim, depois dessa metionina, esse ATG, ele vai ver quantos códons você tem até chegar a um stop códon. Tá? É o primeiro passo aí, né? Então, encontrar e marcar as metioninas na sequência, é o que o computador faz. Encontrar e marcar os stop codons. E daí ele vai determinar quais são os quadros de leitura abertos. Tá? Às vezes também ele faz isso independente de metionina. Às vezes ele vê assim, pô, tem uma região aqui onde eu posso desenhar 500 códons, 500 aminoácidos, sem nenhum stop codon no meio. Né? Ele marca essas regiões também. Não sabe se isso é uma proteína ou não, mas é uma região muito longa sem stop codon, né, e fica-se marcado. Depois ele vai procurar por sítios de splicing, né, então em eucariotos nós temos o splicing, o corte de exons e introns, tá? Isso são sequências de DNA relativamente bem definidas, o computador consegue identificar isso. Depois ele procura por promotores, né, que são os Tata Box upstream, né, indo em direção ao início do gene. Terminadores, né, os terminadores de tradução, né, downstream, lá para o final do gene. E também procura por sítios de poliadenização, para botar a cauda poliar. Ele procura tudo isso para definir se ali tem provavelmente uma proteína ou não. No processo autômato não supervisionado, o computador ele fazia isso e o que ele cuspia de proteínas aí para fora, né? Assim, o arquivo output, quando eu falo cuspir, é output, tá? Quando ele bota o output para fora, são as proteínas que você tem, só que não tem nenhuma evidência de que aquelas proteínas estão corretas, tá? Então, né, na supervisionada, que é uma evolução disso, né, a gente vai começar uma anotação automática sem supervisão, daí sai esse monte de proteínas aí. Depois ele usa essas proteínas que ele fez para procurar nas bases de dados informações para saber se essas estruturas já existem em algum lugar, procurar por homologia, domínios, regiões conservadas em outros genomas, que é uma evidência de que
aqueles genes podem ser verdadeiros. Depois ele procura por RNAs, né? Então se a gente tem um transcriptoma feito, você usa esse transcriptoma para usar ele como evidência de que aquela proteína que ele está encontrando vem de um RNA mensageiro de fato. Faz vários alinhamentos com proteínas que já são conhecidas, já foram bem descritas, tá? E por fim ele lança um consenso no final. Eu vou mostrar aqui passo a passo como é que é isso, tá? No processo de anotação, que é o que eu faço e o que a maioria dos meus colegas fazem aí. Então, o primeiro passo que a gente chama é a fase de treinamento, tá? Então, primeiro a gente tem que pegar o programa que vai ser utilizado. Eu utilizo um programa chamado Augustus. Existem vários programas. Eu não botei aqui nenhum slide com os programas, tá? Mas é o programa Augustus, um programa muito comum chamado Maker, e tem um programa muito utilizado também chamado GeneID, né? São os 3 programas mais utilizados. O Augustus hoje é o mais utilizado, ele é considerado o melhor, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é pegar os dados do genoma para fazer esse treinamento inicial e colocar proteínas que já foram descritas para aquele organismo. Isso nem sempre é possível. Quando um organismo é muito bem estudado, tipo Drosophila, Camundongo, né? No caso barbeiro, por exemplo, é bem estudado, né? Trypanosoma, Leishmania é bem estudado, tá? Nós temos várias proteínas que já foram descritas, já foram conhecidas, já foram bem trabalhadas. E nós podemos usar isso daí na primeira fase de treinamento. O que é o treinamento? A gente vai ensinar o anotador a reconhecer o que é um gene naquele nosso organismo. Onde ele começa, onde um gene termina, como é que é o splicing normalmente. E daí o anotador, depois que ele faz, a gente coloca isso, ele trabalha, ele vai lançar para fora um arquivo que a gente chama de arquivo de treinamento. Nesse arquivo, na verdade, são vários arquivos. Já tem um arquivo com as proteínas preditas, já tem arquivo com o gene, né, a sequência genética de cada uma das proteínas preditas, já tem um arquivo com mapeamento e tem um arquivo que é o chamado arquivo de treinamento, aonde ele bota assim, o que é o início de um gene, o que é um final de gene e várias coisas do tipo. Se eu quisesse parar por aí, eu ia parar, tá? Mas a gente continua. Para fazer uma boa anotação, a gente continua o processo. A segunda fase é ainda de treinamento. Só que agora a gente dá mais informações para o anotador. A gente vai dar de novo o genoma. Então a gente entrega de novo o genoma para ele, o mesmo genoma que foi usado na fase 1. Tá? A gente vai entregar agora, o que vai mudar, né? Ao invés de dar aquelas proteínas que já foram bem descritas, bem trabalhadas, a gente dá o arquivo de treinamento 1, tá? Para ele, que saiu lá da fase 1. A gente dá, se for possível e se tiver, o ideal é que tenha dados de transcriptoma, né? Então RNA sequenciado, que ele usa isso muito como evidência empírica para fazer anotação. E por fim, um arquivo com proteínas ortólogas de organismos próximos, tá? O que são essas proteínas ortólogas? Então hoje a gente consegue reconhecer, por exemplo, em insetos existem 1.600 proteínas que todos os insetos precisam ter. Né? Então são proteínas que tem lá no ancestral comum dos insetos e são essenciais para os insetos. Depois eu vou tirar esses sons aí, né, que apareceram aí, tá? No WhatsApp. Mas, então essas proteínas, elas são muito bem conhecidas, têm uma estrutura muito bem feita, tá? E a gente dá esse arquivo de proteínas. Isso daí já existem bases de dados, como o OrtoDB. Você pode dizer, eu quero as proteínas essenciais de insetos. São 1.600 proteínas. E ele vai dar de todos os insetos que foram sequenciados com uma boa profundidade. Drosophila, Anopheles, Tribolium, Rhodnius, tá? E assim vai. Tem isso para procarioto, tem isso para eucarioto de diferentes grupos, tem isso para kinetoplastida, por exemplo, para trypanosoma, tem isso para cestoda, para no caso de homintos. Então isso daí já está bem estabelecido. E a gente usa isso aqui. Então essas proteínas ele vai usar como base. Opa, na minha anotação eu tenho que achar todas as 1.000, no caso de inseto, 1.608. Dependendo do organismo, esse número varia ou não. Dá tudo isso para o anotador e agora o anotador usa tudo isso e vai fazer um arquivo de treinamento 2, tá? Então é a segunda fase de treinamento. E a gente agora vai para a terceira fase de treinamento, onde a gente dá os mesmos arquivos, o arquivo de treinamento 2 agora, ao invés do 1, e ele vai fazer mais um treinamento, que é o arquivo de treinamento 3. A gente pode fazer esse treinamento infinitamente. 3 treinamentos é o considerado o ideal, sendo que o primeiro treinamento é o melhor a gente usar proteínas que já foram descritas no nosso organismo, tá? Depois que foi feito pelo menos 3 treinamentos, agora a gente vai fazer a anotação final, que é a chamada predição ab initio. Tá? Então nós damos genoma, o arquivo de treinamento 3, dados do transcriptoma, proteínas ortólogas de organismos próximos, joga para o programa, para o anotador,
E agora nós temos um arquivo com a sequência de proteínas, a sequência de DNA dos genes e um arquivo chamado GFF3, que é um arquivo onde vai mapear os genes no genoma, dizendo onde eles estão localizados, como é que é a estrutura de splicing, de promotor e tal. Então, no processo de anotação, geralmente, aqui é um exemplo para dar assim, né, como é que acontece no final. Né? Nas primeiras anotações você tem lá uma proteína anotada, né, nos primeiros arquivos, mas você não tem evidência ali. Quando você adiciona RNA, mRNA, o programa ele vai reconhecer, opa, mas calma aí, olha só, esse RNA mensageiro tem um exon aqui, isso aqui vem um pouco mais longe aqui, é região codificante ou não, tem outro exon aqui que ele não achou. Então ele faz isso aqui, tá? Quando nós damos evidências de proteína, ou seja, aquelas proteínas ortólogas, né? Ele vê assim, opa, existem esses 3, 4 variações aqui de proteínas encontradas, e agora ele faz o arquivo final, que é o último arquivo, né? A saída final, onde ele diz assim, ó, por exemplo, essa proteína aqui que ele anota a primeira vez, na verdade existem duas variantes, né? Com esses exons, tem as regiões que não são codificantes, exons não codificantes, exons codificantes aqui em azul escuro, o start codon, o stop codon. E daí tem duas variações aqui, uma diferença minúscula. Vejam que isso aqui está muito parecido com a evidência de RNA mensageiro, de transcriptoma. Por isso o transcriptoma ele é essencial para uma boa anotação. O arquivo GFF3, que ele vai botar no final, isso aqui é a carinha do GFF3, tá? Você não precisa se preocupar muito assim, nossa, o que é isso? Eu só quero mostrar para vocês terem uma ideia e se um dia vocês baterem a cara no GFF3 entender do que ele está falando. Então nós temos aqui a identificação da sequência, né, que geralmente é o scaffold com TIG que foi montado, o montador que foi utilizado, no caso se você usou Augustus vai aparecer aqui o nome Augustus, onde está aqui example. Aqui são as coordenadas do gene, tá? Então ele fala assim, opa, o mRNA, né, vai aqui de onde ele vai? Do nucleotídeo 1050 ao 9000 desse scaffold, tá? Então ele bota primeiro um RNA mensageiro inteiro aqui, depois ele coloca coordenações de codificação, tá? Então, e as proteínas codificantes, vai lá do 1201 ao 1500, 3000, 3900, então aqui tem 1, 2, 3, 4 exons, né? A região inicial do gene, a região final do gene, qual é o frame, se é o frame positivo, ou seja, o gene está sendo transcrito num sentido ou está sendo transcrito no outro sentido, né? E aqui o nome do gene que ele está dando e qual parte é esta aí do gene, tá? Então são atributos finais. Então isso aqui é o mapeamento, daí isso aqui é o que a gente vai usar para dizer, olha, no cromossomo 1, lá naquela posição, tem esse gene e ele tem essa estrutura, né? Que é isso aqui, ó. Então nós temos aqui em cima seria as coordenadas do cromossomo, né? Tá aqui ó, do 1000 ao 9000, tá? Lá na primeira linha o mRNA, ele bota aqui, ó, vai do 1050 até o 9000, né? Então o gene cobre toda essa área do genoma, mas a estrutura do gene é essa aqui. Nós temos aqui uma estrutura 1, 2, 3, 4 exons, com em amarelinho estão as regiões codificantes que vão virar proteína, tá? E também aqui no GFF não aparece, mas ele também bota quais são os splicings alternativos que tem. No caso, esse gene aqui tem 4 splicings alternativos, ou seja, o mesmo gene produz 4 proteínas possíveis diferentes aí, né? 4 sequências de aminoácidos diferentes. Tá? Depois que a gente faz tudo isso, a última fase então é saber essa qualidade do genoma. E aí a gente usa o programa Busco, né, que eu falei para vocês para ver a qualidade do genoma, e aqui é a qualidade da anotação, né? Então o Busco a gente pode ver para a qualidade de genoma, mas a gente também usa o Busco para a qualidade de anotação. Eu vou dar aqui exemplos de insetos, porque é o que eu tenho à minha disposição, tá? E daí agora a gente, ao invés de comparar o resultado do Busco com outros insetos, com a anotação de outros insetos, a gente compara com o genoma, com o que a gente já tinha feito no genoma. Então a gente sabe assim, olha, no genoma o Busco encontrou 98% dos genes inteiros em cópia única. Então, quando eu faço anotação, eu quero ter o mesmo resultado ou até melhor, tá? É possível ter melhor. Geralmente é um pouquinho pior, tá? Então, no caso aqui do tem festa, no genoma eu vou mostrar aqui soldado em azul, que são os genes de cópia única inteiros. 95% dos genes de insetos, daqueles 1.608 genes que todos os insetos têm que ter, ele encontrou no genoma de Tetraoma infestus, o que é muito bom. E quando eu fiz a anotação de proteínas, né, então deu 94,1%. Praticamente a mesma coisa, tá? Ou seja, a anotação está numa qualidade muito boa. Dá para melhorar isso? Dá. A gente pode ficar fazendo isso, né, aqueles treinamentos e passos e tal, para tentar melhorar. Mas a gente pode chegar assim, opa, não vale mais a pena gastar tempo nisso aqui. Aqui vai um exemplo de um que a anotação não ficou boa, tá? Então, isso aqui é um hemíptero fitófilo, tá?
Oncopeutos fasciatus, se eu não me engano é o nome. Tá? No genoma, o Busco encontrou 93% das proteínas de insetos íntegras e em cópia única. Mas quando fez a anotação, esse número caiu para 75%. O que aumentou aqui, ó, né, são genes que estão fragmentados. Então, o processo de anotação, ele não anotou de forma completa quase 20% dos genes. Tá? Então, aqui você sabe, opa, caiu muito a qualidade da anotação em relação ao genoma. Então, essa é uma anotação que vale a pena a gente continuar a tentar melhorar. Quer dizer, isso daí vai de cada pesquisador que está controlando aquilo. Tá? Isso aqui é a anotação final já lançada do Oncopeutos. Então, provavelmente eles chegaram à conclusão, não, acho que tá bom, né? Vamos parar por aqui, serve para o que a gente quer. Tá bom? Então, a gente usa o Busco para ver a qualidade da anotação, comparando com o genoma do próprio organismo. Agora vem um processo, eu botei aqui fase 5, tá? Mas seria a fase 6, né? É o processo de busca por anotação funcional. Então a gente anotou estruturalmente os genes, as proteínas, e agora eu quero dar uma função para elas, né? Saber, tá, mas essa proteína, o que ela faz? Qual é a função dela no organismo? Para isso, então, a gente vai pegar as proteínas preditas, né, que saiu lá do anotador de genes, né, a sequência de proteínas, e vai começar a usar um BLAST, né, que é uma ferramenta de procurar por homologias, né, contra várias bases de dados. Aqui eu botei todas elas juntas, mas a gente faz isso uma por vez, tá? Então tem a RefSeq, o NCBI, Gene Ontology, OrthoDB, Protein Family, que é a PFAM, e a Uniprot Swissprot. Eu já vou explicar o que é cada uma dessas aqui. Faz o BLAST contra isso daí e no final você vai obter uma tabela com os resultados para cada uma dessas bases de dados. Então, o Gene 1, contra o RefSeq ele encontrou tal coisa, contra o NCBI encontrou tal coisa, contra o Gene Ontology encontrou outra coisa e assim vai. Daí tem essa tabela e nessa tabela a gente cria um consenso, né? Olha, das 6 bases de dados analisadas, 5 ele disse que a função desse gene aqui é ser uma serinoprotease. Então, é provavelmente uma serinoprotease, tá? Né? O que são essas bases de dados e por que a gente utiliza elas? Então, o OrthoDB é da onde vem aquela informação do que o Busco usa para ver qualidade, tá? São genes ortólogos que existem desde um ancestral comum. Então, se eu estou procurando, anotando genes num protozoário, né, Plasmodium, por exemplo, eu posso pegar todos os genes que são obrigatórios a existirem em Plasmodium, tá? Em outros Plasmodiums. Tá? Isso facilita muito fazer o processo de anotação, porque você já está procurando em parentes próximos que têm os mesmos genes no ancestral comum. É mais fácil de você encontrar homologia, similaridade nesse caso. E ele também dá a função por ortologia, ou seja, se esse gene, né, se o gene A tem a função de ser uma serinoprotease, por exemplo, Plasmodium falciparum, agora que eu sequenciei esse Plasmodium malari, e esse gene tem a ortologia com a serinoprotease e o Plasmodium falciparum, ou seja, os dois genes existem desde o último ancestral comum deles, tá? Então é provável que ele mantenha a função de serinoprotease no organismo que eu acabei de sequenciar. Então o OrthoDB é muito útil e sempre é utilizado. Protein families, tá? São proteínas agrupadas por família gênica. Então nós temos a família das serinoproteases, a família das nitroflorinas, a família de citoesqueleto, e actinas e assim vai, tá? Então você não vai ter a especificação assim, é actina 2B, ou actina 4C, ou actina filamentosa de não sei o que. Ela tá lá, são actinas. Isso também facilita muito para você ter uma ideia mais geral do que é a função do gene. Gene Ontology, então são proteínas agrupadas por função, tá? Essa base de dados, e tem uma normalização de nomenclatura, tá? Ou seja, ela é bastante útil por causa dessa normalização da nomenclatura. E hoje em dia tem muita gente pedindo, olha, pô, bote os seus nomes dos genes de acordo com o Gene Ontology. Por que isso? Porque antigamente, quando você ia descobrindo a função de um gene, era comum o descobridor, né, quem descobriu aquela função, dar o nome que ele quisesse, que ele inventasse. Em Drosophila tem muitos nomes que, por exemplo, Wine, Merlot, porque tem as cores de vinhos e as pessoas davam esse nome. Tem nomes até de genes que seguem o nome da pessoa que descobriu. Né? Então tem o Vygotsky, sei lá das quantas lá, não lembro o nome da pessoa, né? Mas a pessoa deu o seu próprio nome ao gene. Tem genes com nome, teve uma época que eles estavam descobrindo limites de transposição e davam nomes de genes, eles gostavam como eles transpunham de um lado para o outro, igual no Star Trek faz, né, o teleporte de um lado para o outro, né, beam up.
Daí eles deram nome para os genes de Spock, Kirk e por aí vai, né? Tem nomes, genes com nome de Sonic, porque o cara era fã de jogos da Sega. Daí tem Sonic, Tails e... Então o Gene Ontology ele serve para acabar com essa palhaçada de cada um dar o seu nome que quer e você dá um nome de acordo com o Gene Ontology. Uniprot e cisprot são proteínas que têm a função e estrutura comprovada, tá? Então isso é muito útil porque a função foi muito testada e tem geralmente cristalografia, você sabe qual é a estrutura tridimensional do gene lá, tá? Tudo experimentalmente, né? RefSeq são proteínas de referência e você possui evidência experimental de sua existência, ou seja, não foi comprovado qual é a função que ela faz, mas ela existe porque tem RNA mensageiro sequenciado, ela foi detectada em proteoma e tal. E a última base de dados, que é a mais genérica, é o NCBI, onde estão todas as proteínas que são descritas da forma que seja. Tá? E lá contém muitos genes que são hipotéticos, que foram preditos pelo computador, mas nunca foi comprovado se eles existem ou não. E daí, no NCBI, quando a gente faz blast contra o NCBI, tem que tomar muito cuidado por causa disso. Depois que faz todos esses blasts, nós temos então a evidência de função. Por fim, vem, né, a última parte da anotação, que é a curação manual, a anotação manual. Como eu falei, isso aqui é uma coisa que está caindo em desuso hoje, porque toma tempo, tá? Por exemplo, em Rhodius prolixus, a anotação manual levou quase 4 anos para ser feita, tá? E com a pressa que nós temos hoje, as pessoas estão caindo fora, até porque os preditores eles estão cada vez melhores, né? Até 10 anos atrás, os preditores erravam muito. Hoje, eles erram bem menos se você fizer um negócio bem feito. Na anotação manual, o que é? A gente chama especialistas, né? Aqui tem um especialista em proteínas de ligação do plasmodium malária com o intestino do Anopheles gambiae. Essa pessoa que é especialista, então, vai pegar lá, foi feito um genoma de um plasmodium, né? E ele vai agora pegar todas as proteínas que ele é especialista na área e ele vai ver se a estrutura está com aquilo que ele acha, né? Que ele conhece, né? Não é que ele acha, né? Com a experiência que ele tem de estar correta ou não. Então, geralmente, eles são especialistas em um gene, ou em uma família de genes, ou em uma via metabólica. E a gente usa ferramentas especiais para isso, que são chamados genome browsers, para facilitar a anotação. Tá? Pega aquela informação de GFF3, outras evidências, e ele vai fazer isso. Aqui tem um exemplo, vou botar aqui no próximo, tá? Como é que isso funciona. Então, aqui, né, nessa parte escura, estão todas as evidências para um gene. Tá? Então, tudo isso aqui são evidências para um único gene. Você tem aqui o que o maker fez em azul, cada trilha que é colorida é uma coisa. Em amarelo é evidência de RNA mensageiro, em rosa é evidência de não sei o que e tal. São as diferentes evidências. Tá? Em vermelho são regiões com stop codons, né, aqui embaixo e tal. E a pessoa que é especialista, ele olha aquilo lá, né, assim, bom, aqui parece tá correto, ele pode dar zoom isso e ver o DNA, né, ver a sequência de DNA para ver. E ele é muito intuitivo, ele pega assim, a sequência que ele acha que é mais provável, por exemplo, aqui é a amarela, que é o elemento de proteína. Ele arrasta isso aqui para a linha de baixo, que a gente chama de track de anotação, né, é a linha de anotação. E ele pode aqui fazer ajustes, então com o mouse ele pode estender um exon ou diminuir um exon, ele pode fundir exons tirando introns, tá? É uma coisa bem intuitiva, mas como eu falei, dá muito trabalho. Né? Uma pessoa muito experiente, sabendo usar a ferramenta, consegue analisar uns 3, 4 genes desse por dia. E um organismo tem, vamos lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil genes. Né? Esse slide aqui é para resumir todo esse processo. Né? Então temos a predição inicial, depois nós temos uma predição inicial com a escolha de consensos, né, com CDS, e depois nós temos o full scale, onde a gente vai utilizar os dados da predição inicial, a gente vai utilizar várias evidências que nós temos empíricas, né? E daí é escolhido com base nas evidências até que chegar na anotação manual, na curação manual. Tá? Então, gente, a aula de anotação é isso. Né? Qualquer dúvida, depois a gente vai conversar sobre isso aí. Mas a anotação é um processo bem simples, fácil. Hoje a ferramenta Augustus é a melhor ferramenta que tem. Eu não botei um slide aqui de ferramentas, mas a ferramenta Augustus é a melhor ferramenta que tem. A gente vai fazer uma predição de aula prática, né? Eu estou organizando para a gente fazer uma predição de aula prática utilizando o Augustus, tá? Para vocês verem como é que funciona, como é que é colocado as informações e tal nele, né? E é isso aí, tá? Até mais. Falou para vocês. Um abraço.